Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 9 desse quarto trimestre do ano de 2024, já caminhando para o fechamento desse trimestre, restando depois disso mais 4 lições apenas. E a lição de hoje é a bênção, as promessas para pais e filhos, as promessas de Deus para pais e filhos. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Pois bem, a nossa lição, ela está firmada em 2 perícopes. A primeira dela no Salmo 127, versos 3 ao 5, e também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E nesse quesito sobre família, nós temos que salientar nesta palavra introdutória, dizer a você que ela é por demais oportuna, porque nós estamos vivendo um momento, uma fase de desfiliação, uma fase de desconstrução desta instituição sagrada chamada família. Nós estamos vivendo em uma nação que está voando para o abismo, levando a destruição dos princípios bíblicos para o abismo, para a destruição. Esta situação política que o Brasil atravessa, esta situação política está sendo comandada pelo espírito maligno das trevas para destruir a família, para destruir os princípios judaico-cristãos que norteiam a nossa sociedade. O Brasil, a sociedade brasileira, está firmada neste princípio judaico-cristão. E este governo, esta situação política do Brasil está caminhando para a destruição, a começar da família. Primeiramente, a questão do divórcio. O divórcio está destruindo uma família. Por exemplo, se você precisa de comprovar que é casado, precisa de um certidão de casamento, ele só tem validade por 30 dias, em razão do desfazimento da família. Por outro lado, nós vemos ainda que os pais estão perdendo o controle e o comando para educarem os seus filhos. É comum, às vezes, como já vi um vídeo a uma certa época que foi chocante, onde um menino de 7, 8 anos esbofeteando a mãe e xingando a mãe e a mãe chorando sem poder fazer nada. E as pessoas filmando para ver se a mãe iria reagir. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Nós devemos ainda olhar para este detalhe, que a família tem sido o principal alvo do diabo. Por quê? Porque a família é a célula mãe da sociedade. Deus investiu na família para que através da família o mundo, a terra fosse plenamente povoada através da família. E o inimigo vem trabalhando para destruir a família, quebrar este vínculo de relacionamento entre pais e filho para com os pais. Onde os pais, hoje, nós estamos vivendo situações onde os filhos se tornaram propriedade dos pais. Isso vale para o mundo esportivo, onde um jovenzinho, uma criança, um adolescente começa a palmilhar dentro do esporte, a caminhar e a se destacar, e os pais então passam a ser ali cuidando daquele filho, daquela pessoa, que está em pleno desenvolvimento para transformá-la em um profissional, em um tesouro para trazer renda, para trazer dividendos. E isto não é diferente também do meio evangélico. Nós estamos vendo no meio evangélico, quando começa a surgir cantores, quando começa a surgir pregadores mirins, são dado toda a ênfase e aquela cerca para fazer dele um instrumento de ganho, um instrumento de remuneração para a família. Guardada as devidas observações e proporções, aquilo que é necessário e o que não é necessário. Estou falando do exagero que destrói, porque muitos pregadores mirins, hoje desviados, cantores mirins, hoje desviados,
como instrumento nas mãos do diabo. E a culpa, o que é isso? O problema aconteceu, não é agora. Ele começa dentro de casa, começa na família. Isto é uma realidade e nós não podemos negar isso. E esta lição, ela vem trazer justamente este ponto, a importância da família. Porque nós temos um relacionamento de família e esse relacionamento de família há uma bênção de Deus, há uma bênção, porque o homem, quando ele gera um filho, ele está respondendo a uma bênção que foi dada por Deus lá no Éden, no momento da criação. O homem pecou, mas não perdeu a bênção de gerar e de procriar. Veio o dilúvio, mas o homem não perdeu a bênção de procriar e gerar. E assim será enquanto houver homem e mulher sobre a face da terra. Mas o que estão fazendo hoje? Estão querendo tirar a figura paterna, a figura materna, inclusive de documentos oficiais da nossa nação. Isto é uma cinte, é uma afronta à palavra de Deus, ao nosso Deus que tem um projeto para a família. Deus tem um projeto para a tua família. Deus conta com a tua família. Deus conta contigo para que você venha a ser um arauto nesta última hora. Deus conta com você, professor de escola dominical. Deus conta com você, aluno da escola dominical. Deus conta com você para que você seja um referencial de bênção nesta última hora, onde a família está sendo vilipendiada, tripudiada por esse sistema maligno e satânico. Mas a palavra de Deus, ela continua viva em nossos meios. Então vamos levar a palavra do Senhor e preservar esses princípios, porque eles nos conduzirão seguramente à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele se relaciona conosco e dá-nos em primeira mão o exemplo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí nós vamos ver que o nosso Deus, quando olhamos para o Evangelho, segundo João, lá no capítulo 1, vai dizer, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos ver que esse verbo é o próprio Cristo. E ainda em João vai dizer assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus enviou o Senhor Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria. Aí nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, que Deus, quando a mulher peca, naquele diálogo entre Deus, a mulher e a serpente, o Senhor pergunta ali para a mulher, por que comeste do fruto? Ela vai dizer, a serpente me enganou. Aí o Senhor volta-se para a serpente e lança sobre a serpente uma maldição. Lança também uma maldição também sobre a mulher. O Senhor também lança ali um juízo sobre a mulher, um castigo sobre a mulher. Porém, o Senhor vai lançar também uma promessa. No Senhor falando ali com a serpente, ele vai dizer o seguinte, que da semente da mulher, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o Senhor Deus fala, esta te ferirás a cabeça, está falando do resgate do ser humano. Está falando daquilo que João escreveu no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está falando da palavra, o Verbo encarnado. Em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, vai dizer assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo, em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará isso. Então está falando que ele herdaria o trono de Davi. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, e no versículo, mais precisamente 32, mas quero ler aqui alguns versículos antes.
Versículo 27. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Versículo 30. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui está mostrando aquilo que já falamos lá em Isaías, falamos lá em Salmo. Então vemos que o rei Davi foi escolhido como a casa, para que da sua casa viesse o Salvador, viesse o Messias. Aí nós vamos encontrar que Jesus, ele tornou-se o quê? O que é o filho? O filho é herdeiro. O que é o herdeiro? Aquele que herda algo que não é seu. Ele já nasce determinado a receber aquilo que o pai entesourou e conquistou para ele. Isso se chama herança, a transmissão de pai para filho. E aí nós vamos ver, nessa questão de herança, o Senhor Jesus, ao nascer da casa de Davi, ele herda o trono de Israel, o trono terreno ele herda de Davi, porque ele veio segundo a descendência de Davi, nasceu da casa de Davi, porém sem pecado. Aí nós vamos encontrar que ele também é filho de quem? Filho de Deus. E ele é herdeiro do Pai eterno. Ele é herdeiro do Pai eterno. E primeiramente, nós vemos no sentido material, no sentido físico, como rei, como herdeiro da casa de Davi. E no sentido espiritual, o rei eterno celestial. Ele herdou do Pai a eternidade, a vida eterna. Então, e por isso, ele vai até a cruz do Calvário. Não podia morrer, a morte não podia detê-lo. E então, por ele nunca ter pecado, ter nascido sem pecado, não ter nas suas veias o sangue do pecado, o seu sangue era o sangue puro e imaculado de Deus. E agora ele ressuscita ao terceiro dia, ele resgata o que estava cativo lá no cativeiro, eleva para os céus. E agora este Cristo, este ungido de Deus, o Messias de Deus, ele herda todas as coisas. E ele vai dizer, quando ele vai escrever uma carta às igrejas da Ásia, ele vai dizer: ao que vencer, herdará comigo todas as coisas, assim como eu venci e assentei no trono com meu Pai, esses que vencerem também sentarão comigo no meu trono. Lá no Apocalipse, no capítulo 5, nós vamos ver o Senhor Jesus no trono. Agora, nós podemos entender a nossa perícope, a primeira perícope aqui da nossa lição, que está no Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do teu ventre o seu galardão. Os filhos é como herança de Deus. Por que herança? O homem e a mulher receberam de Deus a vida. E ao se unirem maritalmente, eles geram novos filhos para o reino de Deus. Quando o homem ele une a mulher, há geração física, vai nascer um outro ser humano. Porém, ao gerar este ser humano, o Senhor também dá a este ser gerado no ventre um espírito. Por isso que o aborto é criminoso, é contrário à palavra de Deus. O aborto é contrário à palavra de Deus. É crime. Por isso, porque Deus, quem dá a vida é Deus. E a vida Deus dá não é quando a criança nasce. Deus dá quando ela é gerada.
E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que o Senhor é o Pai dos espíritos. Se ele é o Pai, ele é aquele que cria o espírito, segundo a sua promessa, que ele fala para o homem povoar, multiplicar, encher a terra. À medida que um ser humano é gerado, ainda no ventre materno, o Senhor dá um espírito àquela semente que está gerada no ventre. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aqui é o mistério da vida. E isso é bênção de Deus. É por isso que Deus vai dizer aqui a herança. Deus deixou isso como herança para o homem. E também vai dizer assim, e olha só, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. O que é galardão? Galardão é presente, é prêmio, é recompensa por algo que fora feito. É uma recompensa. Então, galardão é recompensa. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor lá em Isaías, ele fala, o meu galardão vai diante de mim. Nós vemos lá no Apocalipse que o Senhor fala que a igreja será galardoada segundo as suas obras. É no tribunal e Paulo vai falar no tribunal de Cristo. Lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar sobre o tribunal de Cristo. E neste tribunal nós seremos julgados não para a condenação, mas o tribunal do galardoamento. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Agora passamos então a entender o que está nesta perícope, aqui no Salmo. Então olha só, os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, galardão, além de herança, ainda é uma recompensa, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, que Deus, ele concede ao ser humano. Agora, nós podemos entender o que está no tópico primeiro da nossa lição, que é o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Esse relacionamento entre pais e filhos, ele precisa, olha só, é uma promessa que remonta ao 5º mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, honra o teu pai e a tua mãe. E agora Paulo, quando vai escrever a igreja que estava lá em Éfeso, ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 6, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Longevidade de dias. Longevidade de dias. Aí nós podemos ver que os homens na Bíblia Sagrada que tiveram honra para com seus pais, esses tiveram longevidade de dias. Diferente dos filhos de Judá, Er e Onã. Porque Er, Deus matou porque era mau. Onã, porque ele não cumpriu o que era para se cumprir, para gerar uma descendência para o seu irmão. E Deus então o matou. E aí nós vemos o caso de Judá e Tamar, que seguiu a linhagem messiânica. Depois vemos Boaz com Ruth, vemos Obed, Jessé, Davi. E agora Deus fazendo aliança com Davi, e de Davi vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, nós temos ainda esse comprometimento, de pais para com filhos e também dos filhos para com os pais. Então, esse cuidado, esse relacionamento, ele é velado. Ou seja, é um relacionamento que Deus está olhando sobre ele. Como diz no Salmo 128, que é chamado Salmo da Família, versículo 3 e 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos, como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Cuidado. Aí nós chegamos para o tópico 2, cuidado dos pais com os filhos, ou cuidado dos pais com os filhos. Os pais têm uma grande responsabilidade em cuidar dos seus filhos, principalmente desde o princípio da primeira infância, segunda infância, adolescência, até a idade adulta. Nós temos uma grande responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Foi isso que Deus cobrou de Moisés para que ensinasse aos filhos de Israel. Nós vamos ver isso, o nosso comentarista, o pastor Elinaldo, ele cita aqui Deuteronômio, capítulo 6, e também o capítulo 11,
E também o capítulo 11, versículo 18 e o 19. O cuidado que a lei deveria ser ensinada, assentando, levantando, caminhando pelo caminho, que era para ser colocada nas testeiras, né? Para que os filhos não esquecessem da palavra de Deus. E hoje, como nós podemos fazer isso? Através do culto doméstico. Na minha casa, nós sempre tivemos o culto doméstico. E era um padrão nosso. Em determinado horário, tinha visita, podia ter ou não ter visita na nossa casa. Eu fazia o culto doméstico com meus filhos. Meus filhos aprenderam a ler a Bíblia antes mesmo de entrar na escola. Eles aprenderam a identificar o nome de Deus, o nome de Jesus e várias palavras eles aprenderam lendo a Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos vendo que até a questão cultural, a questão monetária está mudando até na questão do ensinamento. Estão trazendo Bíblias com um linguajar totalmente deturpado, que foge da realidade da Bíblia. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Não quero ser um retrógrada, mas aqui é uma verdade que precisa ser dita. A palavra de Deus não pode mudar. Não pode mudar uma linguagem acessível para a criança, acessível para o adolescente. Depois eles quererão uma igreja acessível, uma enologia acessível, uma música acessível. E quando chegar o fim desta jornada, não terão um céu acessível segundo a sua formação. É por isso que a Bíblia tem que ser ensinada, gostando ou não, querendo ou não. A palavra de Deus não pode ser mudada. Não pode ser deturpada, não pode ser arranjada para o melhor gosto, segundo o gosto de cada um, segundo o resultado comercial. Irmãos, não podemos viver pelo financeiro, pelo resultado comercial, porque a igreja de Deus não é padrão econômico, a igreja de Deus é padrão celestial, segundo esta palavra. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que tem que reger os nossos padrões, como ela é, e não ela mudada, deturpada, facilitada. Não, a palavra de Deus, ela é a mesma palavra que fala com o adolescente, ela fala com a criança, ela fala com o adulto, ela fala com o ancião. A palavra de Deus é a mesma, ela não muda, porque Deus, ele não muda. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele é o mesmo, a sua palavra não muda. É claro, hoje nós vamos ver, alguém vai falar, mas essa palavra aqui é aquele português arcaico, porque a língua é viva. À medida que a língua vai tendo algumas mudanças, algumas variantes, é natural, isso é natural. Agora, você tirar esse natural, desse português rico que nós temos na Bíblia Sagrada e colocar por uma linguagem coloquial que vem desfigurar a essência, isto é muito mais que um grave erro. Isso é pecado. Isso é pecado. E o pecado separa o homem de Deus e impede o homem de entrar no céu. Aí nós chegamos no tópico 3 da nossa lição, que vai falar a bênção, pais e filho. Bênção para o pai e bênção para o filho. Bênção para o pai que educa o seu filho, que ensina o seu filho. Ele terá recompensa. Porque hoje nos presídios, você vai nos presídios, é impressionante. É impressionante. O nome das pessoas que lá estão enclausuradas, tudo nome bíblico. Uma grande maioria filhos de crentes, filhos de pessoas que conhecem a palavra de Deus e estão lá desviados, inseridos no mundo da criminalidade. Mas o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele ainda resgata, ele ainda entra nos presídios, mas para fechar a porta do presídio, ele tem que blindar a nossa casa. Blindar a sua casa, a nossa família, guardar os nossos filhos, para que eles não sejam corrompidos e venham experimentar o mundo promíscuo que nos cerca a cada dia e vai estreitando o caminho cada dia mais. Aí nós encontramos que a família é o lugar onde Deus se manifesta. A família é um recinto sagrado. Até mesmo a nossa Constituição, se bem que a Constituição no Brasil hoje, ela está relegada a segundo plano.
Mas na nossa Constituição aponta que o lar, a casa, onde habita a família, é asilo inviolável. Asilo inviolável. Por que inviolável? Porque não se pode violar. Se violar é crime. E para fazer só em estado de necessidade, se houver cometido crime, se estiver acontecendo uma catástrofe, aí a pessoa pode adentrar na casa sem ser chamado, sem ser convidado, e não será crime nesse caso. Mas hoje nós estamos vivendo uma outra realidade no Brasil. Mas a palavra de Deus, ela nos assegura que a nossa casa tem que ser inviolável para não sofrer os ataques do diabo. E como que vamos manter a inviolabilidade da nossa casa? Pela marca do sangue de Jesus. Assim como os israelitas colocaram a marca do sangue do Cordeiro na porta para que o destruidor não entrasse na casa, assim quem não tiver a marca do sangue de Cristo na sua casa, seguramente o adversário das nossas almas poderá entrar e destruir e fazer uma desgraça. Guarde a sua casa, a sua esposa, seus filhos, seu esposo, guarde a sua casa, blinde a sua casa com a palavra de Deus e debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pois pais que protegem seus filhos, Aqui nós temos o nosso comentarista, eu destaquei algo aqui. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. As crianças protegidas fisicamente, mas também emocionalmente. E não somente física e emocional, mas também no espiritual. Há muitos jovens que não têm hoje o preparo emocional, principalmente agora com essa inteligência artificial. As pessoas deixam celulares na mão de criança ali de 5, 7, 8, 10 anos, sem qualquer supervisão. De repente, nós vamos ver os nossos filhos comunicando com demônios, sendo mortos, cometendo suicídio e indo para o inferno. Mas vamos preservar os nossos filhos, vamos guardar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos com a palavra de Deus. A tua casa é um asilo inviolável. O inimigo não pode violar a tua casa se ela tiver a marca do sangue do Cordeiro, se ela tiver presente na sua casa o Senhor Jesus Cristo. Guardemos a nossa casa, o nosso relacionamento com Cristo, para termos uma família abençoada. Concluindo a nossa lição, a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. A promessa na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.